Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho sobre a paródia, tá bom? Então, quem sabe o que é paródia ou já ouviu falar nesse termo? Paródia é um gênero textual em que consiste em alterar, mudar, modificar. E dentro dessas modificações tem algumas características. Então, por exemplo, sabe quando você pega aquela música que algum artista criou e você canta ela de uma forma diferente? Você altera a letra, você altera o sentido dela? Então, isso é uma paródia. E isso pode acontecer com um poema, com uma poesia, com uma música, com um texto, com um conto maravilhoso. Olha só. Então, algumas aulas atrás, a Pro pediu para vocês mudarem o começo de um conto maravilhoso, estão lembrados? E na última aula, a Pro pediu para vocês transformarem totalmente um conto maravilhoso. Então, mudou o começo, mudou o elemento mágico, mudou o personagem, que no caso seriam vocês, e mudou o final. Então, o que vocês fizeram? Vocês basicamente fizeram uma paródia do conto maravilhoso. Então, olha só que legal. Antes mesmo de saber o que era paródia, vocês já estavam fazendo a paródia. Olha que legal. Então vamos lá. A paródia, ela consiste em quê? Agora vocês vão aprender detalhes das paródias, tá bom? Ela consiste em mudar as coisas, só que o que que ela traz? Ela traz humor. Então, no lugar de uma coisa muito séria que acontece, né? Ela traz alguma coisa muito engraçada, ela traz uma modificação no sentido. Então, por exemplo, no Pote Mágico, se nós quiséssemos fazer uma paródia do Pote Mágico, o que que nós poderíamos mudar? Por exemplo, a menina poderia ser muito desastrada e o pote caiu e aí inundou a cidade de Mingau. Ou ela poderia ter um problema que a família é pobre, mas poderíamos colocar algo engraçado nessa história para transformá-la em uma paródia, certo? Então agora nós vamos abrir o nosso livro de português lá na página 32 e nós vamos dar continuidade ao tema paródia. Vamos lá? Página 32. Então acompanhem a leitura. Nesta aula, você e seus colegas vão escrever uma paródia de um conto maravilhoso. Recalculando a rota. Paródia de um conto maravilhoso. Vamos relembrar algumas paródias que já conhecemos? A. Qual é a diferença entre uma paródia de um conto maravilhoso e um conto maravilhoso tradicional? Então, qual é a diferença? Em geral, a paródia é uma inversão completa dos sentidos do texto original. Então, o que isso significa? Que o texto original conta uma coisa, a paródia conta outra coisa, ao contrário daquilo. Mas tem que ter comédia, humor. Por exemplo, numa história de heróis, o super-herói, ele sempre é infalível. Então, ele vai, ele voa, ele dá tudo certo para ele. Ele salva, né? O que ele precisa salvar. Ele sempre faz o que ele precisa fazer no final, certo? Na paródia, eles podem cometer erros. Por exemplo, o personagem tá voando e de repente caiu. Aconteceu um problema ali no meio, teve um erro, alguma coisa engraçada. Então, a paródia consiste nisso, em alterar com muito humor e comédia. B. O que uma pessoa deve fazer ao escrever uma paródia? Então, o que uma pessoa deve fazer para escrever uma paródia? Ela deve alterar o sentido, colocando muito humor e comédia, certo? Primeiros passos. Vamos ver como um conto maravilhoso
ficou depois de ser parodiado. Então, acompanhem a leitura da tirinha. Observem bem as imagens, tá bom? Olha lá. A abóbora está dizendo, né? Alguém perguntou se eu quero virar um cavalo? Aí os ratos disseram: é para ajudar a Cinderela. Então, essa parte, a primeira parte, é um conto maravilhoso tradicional, né? Porque nós sabemos que no conto da Cinderela, a abóbora virou um cavalo, né? Virou uma carruagem para ajudar ela. Aí vem a fada madrinha e plim! Aí olha lá na paródia o que aconteceu. Os ratos viraram cavalo e não a abóbora. Os ratos viraram cavalo. E aí o primeiro rato diz: no reino da fantasia tudo pode acontecer. E o segundo, bravo, olha lá a feição dele, né? Ele tá bravo. Aí ele diz assim, ó: pode acontecer da Cinderela levar um coice? Ou seja, ele está ironizando, né? Ele está perguntando se ele pode dar um coice na Cinderela, né? Vamos lá. A tirinha mostra uma paródia de qual conto maravilhoso tradicional? A tirinha mostra o conto da Cinderela, né? B. Que elementos tornam essa tirinha uma paródia? Então, por que essa tirinha foi transformada em uma paródia? Porque ela tem o tom humorístico evidenciado pela recusa de um dos ratos em se transformar em cavalo para ajudar a Cinderela e a possibilidade de a princesa levar um coice dele. Então, como nós percebemos que a tirinha virou uma paródia? Olha lá, o rato ironizou que ele não queria virar cavalo. Quem era para virar cavalo era a abóbora. Ele não queria virar cavalo e aí ele estava ironizando, perguntando então a Cinderela pode levar um coice? Então, através desses elementos, nós conseguimos perceber que a tirinha se transformou em uma paródia, tá bom? Então, vamos lá para a página 33. Na paródia, personagens e situações do texto original mudam completamente. Por exemplo, se o conto maravilhoso tradicional é sério, a paródia, inspirada por ele, pode ser bem-humorada e divertida. Planejando o texto. Aqui no Planejando o Texto, eles estão pedindo para a gente criar uma paródia daquele conto lá que vocês escolheram, que vocês fizeram o cartãozinho lá da ficha. Mas como nós já recriamos esse conto maravilhoso, a nossa atividade vai ser diferente dessa que está proposta no livro, tá bom? Então, como vai funcionar? Primeiro, eu vou mandar para vocês o link de 2 vídeos. Um vocês vão assistir, que é um conto maravilhoso parodiado, tá bom? Para vocês poderem perceber melhor esse exemplo. E o outro é o conto do João e Maria. Então, vocês vão assistir. E aí, através desse conto tradicional do João e Maria, vocês vão criar uma paródia dele. Então, hoje, vocês vão criar a paródia do conto João e Maria. Combinado? Então, espero que vocês se divirtam muito. Lembrem-se de colocar muito humor, tá bom? Coisas muito engraçadas. E espero que vocês gostem muito de fazer essa atividade. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!